eu consigo passar no vestibular de medicina da VUNESP estudando para o Enem? Gente, que tema polêmico, hein? Esse é bom. Esse é bom. Nós vamos falar aqui com carinho sobre esse tema, beleza? Sim, bom, vamos entender isso aqui. Gente, olha só. O que é muito importante você entender? Quando a gente pensa em um vestibular, nós estamos pensando em uma banca. Exatamente, tá? Então, o que é uma banca, Débora? Vamos entender esse processo aqui para fazer sentido para vocês. Nós temos imagina só, cada banca tem a FUVEST, tem a CONVEST, tem o Enem, né? Que também é uma banca, quem prepara aí, tem várias bancas, inclusive, que preparam o Enem. Tem a VUNESP, entre várias outras. O que é a banca? A banca é um grupo de professores, cada um na sua área, sua especialização, onde preparam exercícios de acordo com o critério de seleção daquela faculdade para fazer uma prova e selecionar os candidatos. Então, o que eu preciso ter muito claro na minha cabeça? Que para cada banca existe uma prioridade, não são os mesmos professores. Então, cada vestibular prioriza uma coisa, prioriza determinado assunto, tem uma pegada. Então, olha só, qual que é a pegada do Enem? Vamos tentar entender aqui. O Enem tem uma pegada de uma prova muito mais intensa, muito maior, muito mais interpretativa. Tem questões do Enem que é completamente interpretativa, né? O aluno que consegue interpretar, ele tende a mandar muito bem. Não é o foco aí da banca VUNESP, tá? Então, a pergunta que a aluna me mandou para mim é a seguinte: eu estou estudando para o Enem, eu passo nos vestibulares da VUNESP? Então, olha só, nós temos 3 perfis aí, 3 níveis de dificuldades na banca VUNESP. Dentro desses 3 níveis, nós temos diversos perfis. Inclusive, fiz um post, né, no meu Instagram falando dos perfis de provas níveis 1. Vou fazer para a prova nível 2, vou fazer para a prova nível 3, para vocês terem essa visão geral. Então, nós temos 3 níveis de dificuldade. Dentro de cada nível, nós temos perfis de provas diferentes, características diferentes, que são completamente diferentes do Enem. Então, o que acontece, né, que é muito comum entre os candidatos? O aluno estuda muito, só que ele estuda direcionado para uma prova e vai lá e faz outra. E aí ele fica alimentando aquela coisa: nossa, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade, exatas é o meu problema, não sai, não vai. Não é isso. Simplesmente aconteceu o quê? Você estudou muito uma coisa e fez outra. Então, olha só, se o aluno estuda muito conteúdo do Enem e ele vai para a VUNESP, ele vai estranhar, ele vai ter dificuldade, ele provavelmente não vai conseguir finalizar a prova. E o contrário também é verdadeiro. Se eu estudo muito para a VUNESP e eu vou para o Enem, Débora, mas eu estou estudando conteúdo, isso não me ajuda? Ajuda. De uma forma geral, olha só, se eu estou estudando para o Enem com relação a conteúdo, vai me ajudar na VUNESP? Com relação a conteúdo, sim. Porque, estou estudando probabilidade. O conceito de probabilidade vai me ajudar? Vai. O que não vai te ajudar? A forma que isso aparece, o grau de complexidade, a linguagem é diferente, o tamanho da questão é diferente, âncoras diferentes, comandos diferentes. Se eu não treinar tudo isso, eu vou chegar na hora da minha prova e, infelizmente, vou me deparar com uma questão que eu não domino. Então, por isso que eu defendo tanto a ideia aqui, gente, que você precisa fazer o quê? Você precisa estudar de acordo com a banca que você vai prestar. Mas, Débora, é possível? Então, quer dizer que se eu for fazer VUNESP, eu não posso fazer Enem? Não, não é isso. Você pode fazer, tá? Você até deve fazer mais provas. Eu posso conciliar a banca VUNESP com a banca Enem? Posso fazer isso. Mas o que é muito importante? É muito importante você entender essas diferenças. Porque o que tira a vaga de muitos candidatos é achar que estudar tudo, ele vai estar pronto para tudo, ele vai conseguir fazer tudo no dia da prova. Isso não é verdade. Então, tem aluno que fala: eu vou estudar para a FUVEST, e aí, com o que eu estudei para a FUVEST, eu faço VUNESP, eu faço Enem, eu faço Unicamp. Gente, não se iluda, não é verdade. Então, quando você quer passar no vestibular, você precisa focar nesse vestibular. Se você quer FUVEST, ninguém pode saber mais da FUVEST que você. Você tem que estudar tudo que tem sobre a FUVEST, todas as particularidades, todas as reações que caem nesse vestibular, tudo que tem nesse vestibular você precisa dominar. Se você quer VUNESP,
a mesma coisa. Todas as reações, todas as particularidades, linguagem, grau de complexidade, todas as possibilidades de exercícios disso, daquilo, você tem que dominar, porque é o que você quer. Se você quer Enem, a mesma coisa. Por que é muito difícil a gente conciliar muitas bancas? Porque cada banca tem a sua particularidade. Então, olha só, eu tenho que saber, vamos pegar aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Só dentro da VUNESP, nós temos mais de 6 possibilidades de como pode cair probabilidade na minha prova. Só dentro da banca VUNESP, dentro de prova nível 1, 2 e 3. Então, dentro dessa prova, nós temos diversas possibilidades. Quando a prova é objetiva, quando a questão é dissertativa, então altera aí a forma e o que pode ser cobrado. Se eu estiver falando da banca VUNESP e do Enem, sei lá, vai para 10 possibilidades? Pode ser que vá. Ah, eu estou falando do Enem, da FUVEST e da VUNESP. Eu tenho 15 possibilidades? Peraí, eu tenho 15 possibilidades só para probabilidade. Entende? Olha o tamanho que fica esse leque para a gente conseguir se preparar. Débora, então não convém eu me preparar para mais de uma banca? É possível, só que você precisa conhecer muito bem essas bancas. Então, se eu quero Enem e VUNESP, eu tenho que saber quais são as características do Enem, quais são as características da VUNESP. Ah, eu quero VUNESP, USP, né, FUVEST, eu posso fazer? Pode. Só que você precisa conhecer quais são as características da FUVEST e quais são as características da VUNESP. Por quê? Porque aí você consegue separar, você consegue se preparar, estudar isso e aplicar na hora da prova. Porque quando a gente vai para o vestibular, a gente precisa mudar a chave. Opa, peraí, tô na VUNESP, né? Se eu tô na VUNESP, eu vou para eu tenho que focar em tal coisa. Ah, não, eu tô na FUVEST, então, opa, vou priorizar tal coisa. Deu para entender isso, gente, o quanto isso é importante? Eu achei essa pergunta extremamente importante. Coloca aqui para mim quantas bancas você vai prestar. Quantas bancas você vai prestar? Quantos vestibulares você vai fazer? Ah, é muito comum o aluno fazer o Enem mais alguns, né? Agora tem um que faz todos. Vai fazer o Unicamp, VEST, Enem, FUNESP, tudo. É uma possibilidade também. A única coisa que a gente precisa saber é o seguinte: quanto mais possibilidades eu tenho, maior é o leque, mais tempo eu vou ter que me aprofundar naqueles conteúdos. Isso ficou claro? Vou dar um recado para vocês aqui, extremamente importante, tá? Essas perguntas, esses temas, gente, eu tô tirando de onde? Da minha caixinha de perguntas do Instagram. Então, se você ainda não me segue, me siga. Nos meus stories, com muita frequência, eu deixo a minha caixinha de pergunta lá, né? Deixo a dúvida aqui e tal. Eu pego essas perguntas, eu me comprometi que essa semana e na semana que vem, eu vou pegar essas perguntas e eu vou responder as dúvidas de vocês. Então, se você tiver alguma dúvida, pode colocar lá ou aqui nesse momento. Então, ó, quem tiver dúvida, quiser comentar, perguntar alguma coisa, tanto no YouTube quanto no Instagram, coloca nos comentários que eu vou fazer o possível para ler e responder a vocês. Tudo bem? Fechado?